Olá, amados do Pai, continuamos juntos aqui na leitura bíblica. Vamos aqui na mesma Bíblia, a Bíblia viva com a palavra, e estamos no capítulo 23 de Gênesis. Passo a passo a gente chega lá, de Gênesis a Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada por esse dia, obrigada, Pai, pela vontade, o desejo de conhecer mais sobre a Tua palavra. Dai-nos revelações, mostra-nos o caminho, mostra aquilo que o Senhor quer que saibamos neste momento que estamos vivendo. Porque a Tua palavra é viva e ela nunca volta vazia. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá para a leitura do 23º capítulo de Gênesis. Quando Sara estava com 127 anos de idade, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois Abraão levantou-se, deixou o lugar onde estava o corpo de sua mulher e foi falar com os heteus. Sou um estrangeiro que moro na mesma terra em que vocês moram. Venda-me, por favor, um pedaço de terra para que eu possa enterrar a minha mulher. Responderam os heteus a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Olha que coisa mais linda. Enterre a sua mulher numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós negará a sua sepultura para que o Senhor enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante os heteus, povo daquela terra, e falou a eles: como estão sendo tão amáveis, permitindo que eu sepulte a minha esposa, peço que intercedam por mim perante Efron, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda por um preço justo a caverna de Macpelá, ou Macpela, que se encontra na divisa das suas terras. Ela servirá como sepultura para a minha família. Efron, o heteu, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão na presença de todos os heteus, que tinham vindo à porta de entrada da cidade. A porta de entrada da cidade era como se fosse um local de justiça, um local de trocas de informações, onde os anciãos ficavam. De modo algum, meu senhor, ouça-me, eu dou ao Senhor o campo e a caverna que nele está. Eu a dou na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Abraão inclinou-se de novo diante do povo daquela terra e disse a Efron na presença dos heteus reunidos: se você concorda, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. Respondeu Efron a Abrão: ouça-me, meu senhor, o terreno vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Vá e sepulte a sua mulher. Tendo ouvido isso de Efron, Abraão concordou com o preço e pesou 400 moedas de prata diante dos heteus, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, em Macpela, perto de Manre, incluindo a caverna e o arvoredo dentro das divisas do campo, foram transferidas a Abraão com sua propriedade. Esse acordo foi realizado diante de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. Assim, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, lugar também conhecido como Hebron ou Kiriat Arba, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno e a caverna foram cedidos pelos heteus a Abraão para serem usados como lugar de sepultamento. É isso. Vamos refletir agora sobre essa palavra. E olha só que bênção, gente. A Sara, ela cumpriu o propósito dela de vida para o qual ela foi chamada, né? Ela deu à luz ao filho da promessa, é a matriarca de homens e mulheres que geraram reis, profetas, famílias e mais famílias que povoaram a terra, como as estrelas do céu, né? Como as areias do mar, conforme o Senhor havia prometido, né? Vamos lembrar que ela era estéril. E talvez esse seja, assim, um motivo super importante para nos mostrar que não importam as circunstâncias da nossa vida.
Porque para o nosso Deus não existe a palavra impossível. Porque se Ele prometeu, Ele vai fazer cumprir. Abraão, ele viveu como nômade, né, e peregrino na terra que o Senhor havia prometido para ele. E que moravam naquela época aqueles povos antes dele, né? E ele vivia em paz com todos eles. Lembra que o rei Abimeleque disse para ele que ele poderia escolher um lugar para se estabelecer na sua terra? Pois é. Agora, com a morte de Sara, ele pede aos heteus, né, que vendam a caverna de Macpela e aquele terreno para ele poder enterrar Sara, que foi a única mulher bíblica que teve a idade citada. Você pode ler a Bíblia toda comigo, mas você vai ver que somente Sara é citada com quantos anos ela tinha? 127 anos quando ela morreu. E eu, gente, tive o prazer de conhecer essa belíssima construção, que onde foram enterrados os nossos patriarcas, né? E que na época de Herodes o Grande, ele assim criou um grande monumento que eu acho que possui até uma similaridade arquitetônica com o templo que ele reconstruiu depois de Salomão, né? E que Jesus entrou. A gente vai ver em breve. E esse grandioso monumento guarda 6 grandes túmulos, túmulos de estilo medieval, vazios, lógico, que a gente vê assim através de grades em memória de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. E esse prédio hoje, ele tem assim 2 entradas, né? E ele é dividido pelos muçulmanos, que tem a maior parte, que fica do lado esquerdo, e os judeus, que ficam mais do lado direito. E um não pode entrar na parte do outro, não são bem recebidos, né? Infelizmente isso. E eu tenho que contar para vocês que eu vivi uma experiência surreal em Kiryat Arba, em Macpela, onde é esse monumento. Eu descobri bem tarde que essa cidade não existe hotel, não existe acomodação para estrangeiro, não existe nenhuma pousada. E eu estava sozinha, porque eu adoro viajar de carro por Israel. E, na verdade, foi uma dificuldade para eu entrar em Hebron, né? Uma cidade que eu acho, assim, misteriosa. Eu creio que lá deve estar guardados alguns segredos que um dia ainda serão revelados para a gente. E quando eu entrei, eu estava estacionando o carro numa praça que fica em frente a Macpela e estava acontecendo assim um conflito entre árabes e a polícia israelense. Aí eu não saí do carro. Eu fiquei assim, assistindo aquela confusão toda dentro do carro. Estava tendo uma discussão, uma gritaria, os guardas brigando com os árabes. Isso acontece muito lá, né? E aí eu fiquei dentro do carro, na praça, e estava ficando tarde, né? E aí eu falei, eu não vou mais sair daqui para entrar nesse monumento, talvez eu precise mais tempo e vai anoitecer e eu não sei onde eu vou dormir. Então eu vou agora procurar uma pousada e amanhã cedo eu acordo e vim para cá. E aí eu voltei, saí dali e entrei numa avenida grande de mão dupla, né, que tem um negocinho no meio, e procurando, olhando para ver se eu via algum hotel, alguma pousada e nada, gente, absolutamente não achava em lugar nenhum. Aí eu parei e perguntei e as pessoas diziam que não tinha nenhuma pousada ali. Eu falei, meu Deus! E eu não conseguia saber o que eu ia fazer. Eu rodava, e agora para onde é que eu vou? Foi assim, foi muito estranho o que aconteceu ali, mas Deus age de uma maneira incrível, porque o que aconteceu comigo foi surreal. Eu narro no livro, aonde tá? Tá aqui, ó. Neste livro aqui, ó, A Paz em Conflito. Eu dormi na casa de um judeu que me entregou a chave da casa dele, sem me conhecer, e partiu com seu filhinho para Jerusalém. Ele estava a caminho de Jerusalém. Só Deus para cuidar desses detalhes. Leia essa e muitas outras aventuras sobrenaturais nesse livro, onde eu narro a minha segunda viagem para Israel, né? E ali, nesse lugar, né, Macpela, foi onde
aconteceu a primeira escritura pública de compra da terra de Israel, que Deus já havia dado em promessa para Abraão, mas ele fez assim questão de pagar, né, no dinheiro do mercado ali, na frente de todos os heteus, de toda a testemunha, né, e toda a sua descendência, a partir de Isaac, tem posse daquela área por uma escritura pública, né? Sem contar a promessa de Deus, é lógico. Isso porque Abraão era visto como um príncipe de Deus. A gente leu isso aqui agora, né? E por isso ele teve, assim, a honra de comprar aquele lugar. Aí eu paro e te pergunto, como é que será que os nossos vizinhos e amigos nos veem? Será que nós somos vistas como princesas, como príncipes do reino do Senhor? Ou como aquelas pessoas, chatas, reclamonas, criadoras de caso, exigentes, que vivem, assim, vendo os mínimos detalhes, reclamando da vida, reclamando de tudo, exigindo os nossos direitos e, sabe, sem respeitar o próximo, sem justiça. Como é que você é visto pelas pessoas que convivem com você, no seu ambiente, que estão ao seu redor? Hoje é um momento para a gente refletir sobre isso. Essa palavra nos traz essa reflexão. O que você tem feito na justiça do Senhor? O que você faria se o Senhor, se Jesus estivesse aqui ao seu lado? A gente não pode esquecer que o Espírito Santo está aqui conosco, né? Existe uma frase que a gente vai ler em breve que diz o seguinte: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Pensa nisso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela tua companhia durante a leitura de mais um capítulo, né? Nós lemos o capítulo 23. Todo dia tem um capítulo novo aqui no meu canal. E esse é o nosso propósito, ler a Bíblia toda durante todo o ano de 2025. Me siga, aperta aqui o sininho para receber diariamente os novos vídeos. E lembre-se de compartilhar com quem você ama. E como diz a minha amiga Adoni, até já! Beijo, fui, tchau!